Olá, olá, boa noite! Sejam muito bem-vindas! Como vocês estão? Estão prontas para começar? E aí, quem tá pronta para começar, comenta aí para mim no chat, eu estou pronta. Que bom ter vocês aqui, sejam muito bem-vindas. Eu vou desligar o áudio de todo mundo, tá? Estou pronta, estou pronta. Boa noite. Sejam bem-vindas. Que legal ter vocês aqui. Faz muito tempo que eu não faço isso, de fazer uma aula gratuita de limpeza, mas em comemoração a essa nova fase, né? Foi por esse objetivo que a gente está abrindo aqui essas lives, em comemoração a essa nova fase, em agradecimento também a todos vocês, né, que confiam e confiaram no meu trabalho e continuam confiando por a gente estar um escritório com equipe para ajudar ainda mais vocês. Então esse é um momento de comemoração. Estou muito contente realmente de estar fazendo isso de novo, que há muito tempo que eu não fazia. Sejam todas muito bem-vindas mesmo, de verdade, de coração. Quero que vocês se entreguem para esse momento, porque há 4 anos atrás, mais ou menos 3, 4 anos atrás, quando eu fazia mais essas aulas gratuitas, eu lembro que eu nunca tinha sei lá, um assunto para falar com vocês aqui nas lives, sabe? E eu sempre deixava para que Deus me guiasse, me mostrasse. E isso acontece também nos sábados de oração que a gente tem para as mentoradas. E eu sempre deixo também para que Deus sempre me guie, me mostre o que Ele quer que eu fale, com quem Ele quer que eu fale. Então é sempre muito poderoso. É muito incrível, assim, essas aulas. É realmente muito gostosas mesmo. E pessoas são transformadas, e eu espero que você seja uma delas, que você se abra para essa transformação. Porque para que você possa receber essa transformação, você precisa primeiramente se abrir para ela. Então, eu espero de coração que você esteja de coração aberto nesse momento, para que você possa ouvir, que você tenha sabedoria na hora de ouvir e que você consiga utilizar pelo menos alguma coisa que for dita aqui ou que a limpeza seja para você, sabe? Que realmente possa tratar diversas questões na sua vida ou o que for proposto hoje. Enfim, eu quero começar hoje falando. Antes da gente começar a limpeza, eu gosto de dar sempre uma palavrinha, né? E que tem todo o propósito da limpeza tá nessa palavra. Que há umas semanas, Deus está tocando muito no meu coração para falar algo. E nesse falar algo não é só porque vocês estão querendo ouvir isso, ou que vocês precisam ouvir isso, ou porque tem alguém aqui que está precisando ouvir isso de alguma forma. Pode ser que você esteja querendo ouvir isso, precisando ouvir isso, mas antes de ser para você a palavra, ela primeiro tem que ser para mim. Então, o meu coração estava sentindo muito essa palavra porque eu precisava ouvir isso. E quando eu escuto, eu consigo repassar isso também, porque talvez faça sentido para você. Então, algumas semanas tá vindo bem no meu coração de que todos nós temos um propósito. E a maioria das pessoas que estão frustradas na vida, elas só estão frustradas porque elas não conseguem encontrar o propósito delas. Se você é uma dessas pessoas, comenta aqui pra mim pra eu saber. Se você é uma dessas pessoas que ainda tá correndo atrás do propósito, não sabe ainda qual é o propósito, o que realmente tem que fazer da vida, como se sentir satisfeita, realizada na vida. Olha aí, ó. Eu quero saber se você também tá sentindo isso. E aí, eu ouvindo muito essa palavra no meu coração, falando isso, de que todos nós temos um propósito. E cada propósito aqui é personalizado. Olha que incrível. O meu propósito é personalizado, o seu é totalmente personalizado para você.
E você não pode querer fazer a mesma coisa do que eu, da mesma forma que eu, e ser realizada. Por quê? Porque o meu propósito é um, o seu é outro. Talvez o nosso propósito seja parecido, seja a mesma coisa, mas a forma como você vai conduzir esse propósito é diferente. E é por isso que essa conexão interna entre você e Deus precisa existir. Para que você consiga ter sabedoria na hora de dizer assim: esse aqui é o meu propósito e é assim que eu preciso viver ele. Então, quando começou a vir para mim essa palavra, eu comecei a sentir: poxa, eu sei qual é o meu propósito, eu sei que eu estou vivendo esse propósito, eu sei que estou ajudando muitas pessoas, sei que estou ajudando pessoas a construírem famílias, que é algo que é totalmente divino, é lindo, é maravilhoso. Só que o quão dedicada eu estou nesse propósito. Por isso que eu falo que a primeira palavra ela tem que vir pro meu coração e depois eu posso passá-la para vocês. E vale muito mais você buscar esse propósito, entender qual é esse propósito e viver ele da forma talvez pequena até você saber o que fazer e como fazer, do que você, quem sabe, saber qual é o seu propósito e não fazer absolutamente nada. Então, Adi, eu sei que o meu propósito tá ligado a isso, só que não faço o que precisa ser feito. Ai, mas é porque isso e aquilo e é difícil e eu não tenho tempo e eu não tenho dinheiro para investir e eu não tenho isso. Desculpas. Porque se Deus te deu um propósito, Ele também te deu as ferramentas para que você possa viver isso que está destinado a você. Então, se você ainda não sabe, não sente qual é o seu propósito, ou talvez sabe, mas não faz nada, absolutamente nada para viver esse propósito, você está no lugar certo, porque é que a gente vai trabalhar isso hoje. E aí, falando sobre isso, é, ontem a gente foi, eu, o Matheus e a Briana, a gente foi na igreja, e aí essa palavra já vem falando muito comigo, e chegando lá, a palavra era exatamente essa, falando sobre o propósito e como a gente vive esse propósito. E de novo firmou essa palavra no meu coração. E aí, olha que incrível, como Deus responde, e ele responde muitas vezes de forma imediata, só que a gente tá com uma mente tão turbulenta, com tantas coisas acontecendo, que a gente não escuta. E às vezes você está aqui mesmo, quem sabe hoje, ontem, semana passada, ou todos os dias, você esteja perguntando para Deus, Senhor, qual é o meu propósito? O que que eu tenho que fazer então? Me coloca no caminho da minha alma gêmea, da minha vida profissional, da minha vida financeira, me instrua. Talvez você esteja fazendo todas essas perguntas, só que talvez você não esteja vendo as respostas que ele está colocando no seu coração. E aí ontem a gente chegou em casa e organizamos a Briana, enfim, né? Quem é mãe e quem tem um bebê pequeno, já teve um bebê pequeno, sabe como é que é. Então a gente chegou em casa, primeiro organizar a Briana, fazer a Briana dormir, enfim, pra depois a gente ir tomar banho, jantar, se organizar. E aí foi isso que aconteceu. Organizamos a Briana e depois eu fui tomar um banho e conversando com Deus ali no banho. E falo para meus alunos do MSV que depois que você aprende a reprogramar a sua mente, você reprograma até no banho. E essa é a melhor forma para mim. Eu só acabo só fazendo assim. Porque é o tempo que eu tenho sozinha que eu consigo reprogramar a minha mente e conversar, ter mais essa intimidade com Deus nesse tempo. E aí eu tava lá tomando banho e falando com Deus, Senhor, eu sei qual é o meu propósito, sei que eu estou no caminho dele, mas eu preciso me enxergar da forma como você me vê. E olha que poderoso isso. Presta atenção nisso aqui. Deus te enxerga de uma forma completamente diferente da forma como você se enxerga. Da forma como eu me enxergo. Porque a gente se vê com arrependimentos, com culpa, com julgamento, com críticas. A gente se acha inferior a outras pessoas, a gente se compara a outras pessoas. Você já parou para pensar como você se vê? Isso é muito poderoso. Porque a forma como você se vê é a forma como você cria essa realidade fora para que as pessoas possam te enxergar.
E aí, quando eu tava conversando com ele, ele falou assim: Senhor, mostra pra mim através dos seus olhos. Dos seus olhos, como. Quem é a Diana? Através dos seus olhos, como você me vê? Quem sou eu de verdade? Através dos seus olhos. E aí eu pedi para o Senhor me mostrar isso de diferentes formas e a partir dali. Então, em diversos momentos, Ele vai me mostrar isso. E eu preciso estar aberta e com sabedoria para ver, para sentir, para entender o que Ele está me mostrando. E aí passou o dia, dormimos, enfim, e aí hoje eu acordei com uma vontade imensa de ouvir a história de Esther na Bíblia. Quem aí conhece a história de Esther? Comenta aí pra mim. E aí eu fiquei com muita vontade, assim, de ouvir a história dela. E do nada, gente, do nada. Do nada, né? Falo, as respostas vêm, você só precisa estar abertos para ouvir. E aí eu vim trabalhar, atendi mentoradas, dei aula, lá, de manhã no escritório, de tarde eu fui pra casa, não levei a Briana pra escolinha hoje, porque ela tava meio doentinha, fiquei em casa com ela. E aí eu falei assim, Briana dormiu, eu vou colocar aqui a história de Esther, ver alguém do YouTube ali, que tenha relevância, né, pra eu conseguir ouvir essa história, porque eu não conheço a história de Esther, mas eu quero muito ouvir essa história. E aí eu coloquei uma pregação lá onde falava da história de Esther, nem lembro qual era, era uma pastora, mas eu não lembro certo o nome dela. Bem diferente, eu nunca tinha escutado ela. Mas aí caiu lá naquele vídeo onde eu tinha que escutar a história de Esther. E aí eu lavando a louça e ouvindo a história. E qual que é. Eu vou desligar aqui os áudios. Qual que é. O que eu quero trazer pra vocês dessa história? Que algo me tocou muito também. Na história de Esther, ela era órfã, né? Então ela não tinha pai, ela não tinha mãe. E ela era considerada uma mulher tipo de sub-raça, sabe? No sentido que assim, ela era tão pobre que nem raça, digamos, ela tinha. Ela tinha uma sub-raça, assim que a pastora falou. Só pra gente entender de que ela, digamos assim, não tinha relevância nenhuma, sabe? E aí a história de Esther, ela vem nos mostrar algo muito poderoso, porque mesmo uma, mesmo uma pessoa que não tem relevância nenhuma para o mundo, digamos assim, que não veio de boa família, não veio de uma família rica, não veio de uma família com instrução, mesmo uma pessoa assim se tornou rainha e conseguiu curar e salvar o seu povo. Mas qual que é a charada aqui? Mesmo você tendo vindo de pai e de mãe que não te ajudaram, que não salvaram você, que não guiaram você para que pudesse ter uma mentalidade abundante, independente das coisas que você passou no passado, independente das coisas que aconteceram com você quando você era criança, independente dos traumas, dos medos, das inseguranças que foram desenvolvidas, independente do que aconteceu com você no passado, independente do pai que você tem, da mãe que você teve, independente se eles foram presentes ou não na sua vida, você tem um pai que te escolheu antes mesmo de você vir ao mundo. Olha que poderoso. E esse pai é o cara mais rico, milionário e inteligente do mundo. E se você é herdeira desse cara, por que você acha que é incapaz de viver algo completamente transformador e abundante nessa vida? Nada do que aconteceu na sua vida até hoje define quem você é. Está definindo hoje. Mas a partir do momento em que você der um ponto final para isso não vai mais definir você. E é por isso que reprogramar a sua mente de todos os traumas, medos, inseguranças, crenças limitantes que foram desenvolvidas da sua infância até os dias de hoje é o primeiro passo para que você enxergue quem você verdadeiramente é.
Porque na sua mente foram criados diversos paradigmas. Hoje você só vê a família que você veio, os pais que você teve, o bullying que você sofreu, os medos que foram desenvolvidos, os relacionamentos completamente fracassados que você teve, as pessoas que te humilharam, que te abandonaram, que te rejeitaram. Hoje você só tem olhos para isso, você só enxerga isso, você só sente isso. Mas a partir de hoje você precisa se libertar desses paradigmas. Ó, resposta de Deus para minha vida hoje. Estava pensando isso hoje à tarde. Que bênção. Eu espero que essa seja uma resposta para a vida de muitas pessoas aqui. Porque esse é um momento para você entender que todas as coisas que aconteceram na sua vida até então aconteceram. E a gente não tem como mudar. Eu não tenho como mudar os pais que você teve, eu não tenho como mudar as inseguranças que você passou, eu não tenho como mudar os traumas que aconteceram com você. Eu não tenho como mudar isso. Mas nós temos como mudar hoje a forma como isso impacta a sua vida. Porque se você continuar dando ouvidos para isso e materializando essa história, a sua vida vai continuar limitada. As coisas vão continuar de forma escassa. Você vai continuar afastando a sua alma gêmea em vez de aproximar a sua alma gêmea. E para que você possa viver o seu propósito aqui, você precisa estar aberto a ouvir. Só que enquanto você não se libertar desses paradigmas, de tudo isso que foi criado na sua história, você não vai conseguir ouvir o que você precisa para que possa viver o extraordinário. Hoje, você talvez olhe para o passado e você talvez se arrependa de muitas coisas. Você sente culpa de algumas coisas que você fez ou que fizeram com você. Talvez você culpa outras pessoas. Talvez você culpa seu pai, a sua mãe pelas coisas que aconteceram. E talvez eles até merecessem isso. Talvez. E muitas coisas difíceis podem ter acontecido com você. Mas essas coisas que aconteceram com você, elas precisam parar de te definir. Todas essas coisas que aconteceram com você na sua vida, na sua trajetória, elas precisam parar de assumir o controle sobre você. Porque até então você está permitindo que essas coisas limitem a sua felicidade. Eu não tive um pai presente na minha infância, então agora eu vou buscar um relacionamento onde eu encontro um pai. O meu pai me abandonou, então agora eu vou buscar um relacionamento onde eu sempre serei abandonada. O meu pai me rejeitou lá quando eu estava na barriga da minha mãe me falou isso, eu nem fazia ideia, mas minha mãe contou que meu pai me rejeitou, foi embora. Criou isso na sua mente e aí agora você atrai N relacionamentos que vêm e vão embora, que te humilham, que falam coisas completamente horríveis para você. E isso tudo acontece não porque você merece, mas porque você acredita que é assim que funciona. Você acredita que a vida é dessa forma, porque se meu pai me abandonou, me rejeitou, se ele não quis me amar, então quem poderá me amar? Se o homem que deveria ser a referência para mim não pôde me assumir e me amar, então qual homem? Que homem que vai conseguir fazer isso? Que homem que vai me assumir, que vai me amar, que vai honrar, se nem meu pai fez isso? Só que aconteceu. Mas que tipo de paradigma você quer criar ou que você pretende dar ouvidos para que isso aconteça ou deixe de acontecer? Porque o que aconteceu no seu passado aconteceu. As coisas aconteceram.
Você criou diversos paradigmas que estão hoje limitando a sua vida ou te colocando para frente. Que a gente não tem só crença limitante, nós temos também crenças positivas. Mas estamos aqui falando sobre os bloqueios que estão impedindo você de prosperar, de ter a sua liberdade, de viver o seu propósito, de ter a sua alma gêmea. Então, falando sobre essas coisas aqui, que ideia você vem criando ou que foram criadas que hoje estão trazendo tantas limitações para sua vida? E aonde começa isso? Alguém aí sabe onde começa? Comenta aí pra mim. O que você acha? De onde que vem as primeiras limitações? Hã? Da infância? Infância? Do ventre da minha mãe? Será? A maioria das nossas limitações começam na infância. Começam na infância. Tem muita gente que tá comentando que ventre. Existem alguns gatilhos, só que esses gatilhos só começam a se tornar crenças limitantes quando existe um impacto emocional. Exemplo. Lá, quando eu estava na barriga da minha mãe, o meu pai foi embora. Não quis assumir tanto a minha mãe quanto eu. Ele não quis honrar essa família. Ele foi embora. Tá. Depois ele voltou. Esse pai, quando eu nasci, voltou o papai. E aí o papai e a mamãe ficaram juntos por um tempo. E foi lindo, tá. Mas aí quando eu tinha lá 7 anos de idade, o papai foi embora de novo. Quando gera um impacto emocional, independente da idade, quando gera um impacto emocional e eu ligo esse impacto emocional com um gatilho que foi criado anteriormente, ele se torna uma crença limitante. Então, pode ser que aconteceram coisas quando você estava na barriga da sua mãe que não foram passadas para frente. Aconteceram lá, mas você não liga para isso. Então, nem tudo que aconteceu na barriga da sua mãe limita você. Agora, os impactos emocionais que foram gerados a partir dali, ligados a sistemas de crença, isso sim, pode limitar você. Então, por isso que a maior parte dos nossos sistemas de crença, eles começam dos 0 aos 7 anos de idade, porque é onde a gente começa a ter impactos emocionais. Rejeição, abandono, comparação, elas começam ali. Depois a gente entra por 7, 12 anos, outros sistemas de crença, 12 a 18 anos, outros sistemas de crença e assim vai. E quando você se torna adulto, na verdade você só está repetindo os mesmos padrões que já aconteceram na sua vida. Então a maioria dos seus sistemas de crença que você vai tratar são até mais ou menos ali 15, 16, 17 anos. A partir dali você só repete os mesmos padrões. Conseguiram compreender? Então vamos lá. Quem quiser anota, hein? Porque eu falo rápido aqui, mas vocês têm que acelerar nas anotações. Vamos lá. O que faz você atrair a vida que você tem? Se você hoje está perdida, decepcionada, se você não sabe o caminho que você deve seguir para sua vida profissional, se a sua vida financeira está bagunçadíssima, se os seus relacionamentos você só atrai pessoas completamente incompatíveis, se essas coisas estão acontecendo e acontecem com frequência na sua vida, você precisa parar agora e resolver isso. Porque amanhã vai continuar se repetindo os mesmos padrões. Depois de amanhã, a mesma coisa. Daqui um mês, 5 anos, 10 anos, 15 anos, continua acontecendo a mesma coisa. Porém, piora. Por que piora, Diana? Pelo amor de Deus, a gente já tá sofrendo tanto. Você vai me dizer que daqui 10 anos vai piorar? Sim, vai piorar. Por quê? Porque se a gente não transforma os sistemas de crença, a gente continua atraindo a mesma coisa, vocês concordam comigo que vocês vão continuar atraindo as mesmas situações? Então, vocês concordam comigo que se 5 anos atrás eu tive um relacionamento completamente perturbado que acabou comigo e eu não mudei absolutamente nada do que fez eu atrair aquele relacionamento e tudo o que aconteceu naquele relacionamento
concordam que você vai viver em um momento ou outro um relacionamento muito parecido com aquele, só que muito pior? Por quê? Se eu me tornei consciente de que aquele relacionamento foi horrível pra mim, se hoje eu entendo o que é um relacionamento com um narcisista, que ficou famoso isso, né? Hoje eu entendo como é ter um relacionamento com um homem abusivo, então eu não vou me entregar. Vai sim. Por quê? Porque você vai ser enganada pelo seu subconsciente de novo. Ou você acha que você estava consciente quando você se entregou lá para um relacionamento abusivo daquela vez? Não. Você se entregou sem perceber. Você percebeu depois lá que as coisas já aconteceram. E isso vai continuar acontecendo. E é por isso que muitas pessoas se apaixonam pelos caras errados. Eu não sei se eu postei esse vídeo no Instagram ou se foi no TikTok, falando que muitas vezes a gente se apaixona pelo cara errado, né? Então apareceu um cara certo, ele queria um relacionamento, queria assumir uma relação com você, estava prontíssimo para construir uma família, mas você não conseguiu se apaixonar por ele. Você se apaixonou pelo quê? Pelo cara errado. Que era totalmente incompatível, indisponível, que não queria assumir você. E aí você se entregou para aquela relação. Tá, mas peraí, você não era consciente? Por que isso aconteceu na sua vida? Exatamente porque quando existem sistemas de crença, traumas, medos, inseguranças que nos faz que são completamente que já estão sistemas formados, digamos assim, os nossos olhos enxergam outras coisas. Vocês já ouviram falar daquele o amor é cego, né? É tipo isso. Por que o amor é cego? Porque quando nós estamos apaixonadas, não é essa visão aqui. Não é a consciência que faz você enxergar as coisas do jeito que são. É o seu inconsciente. Através das ferramentas que foram criadas pelo seu subconsciente. E a partir dali, você enxerga o que está salvo lá, vamos falar assim, como uma verdade. Então, se dentro do meu subconsciente existe uma verdade de que todo homem é infiel, todo homem vai embora, nenhum homem presta, casamento é infelicidade, eu sou mulher, eu preciso fazer o que um homem precisa e eu não posso ter voz para nada, ou eu tenho que aceitar as coisas como são realmente. Mulher não ganha tanto dinheiro. Eu preciso aceitar que o meu marido, vai ganhar muito mais do que eu, ou que eu nunca vou ter o cargo que um homem teria. Então eu tenho que aceitar todas essas coisas, por quê? Porque foram criadas diversas verdades inconscientes. E essas verdades foram criadas através da sua família, das pessoas que te criaram, da sociedade, das coisas que você ouviu, talvez no Jornal Nacional, quando você tinha lá 4, 5, 6 anos de idade. Todas as coisas que você ouviu e viu têm valor. E está ali armazenado. E é por isso que você atrai diversas situações completamente aleatórias na sua vida, que conscientemente aquilo não seria viável para você. Você atrai um relacionamento abusivo, sendo que você quer uma relação saudável. Você se conecta com Deus, você cria sua intimidade com Deus, mas as coisas continuam acontecendo errado na sua vida. Parece que você está abandonado até por Ele. Você trabalha, 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 mas você não ganha tanto quanto você se esforça no seu trabalho. Nada que acontece na sua vida é por acaso. As coisas acontecem porque precisam acontecer. Precisam acontecer porque você merece isso? Não. Porque isso é uma verdade dentro de você. E é por isso que hoje você precisa dar um basta nisso. Hoje nós vamos fazer uma limpeza que ela tem esse propósito de que você possa olhar para você, que você possa se enxergar, mas que esse enxergar possa que não se enxergue apenas com seus olhos físicos. Isso você já vê no espelho. Talvez você tenha até vergonha de se olhar no espelho. Isso tem que acabar hoje também. Mas não é nesses olhos físicos, é os olhos de Deus. Como Ele te enxerga. Quem que tá pronta para fazer a limpeza? Comenta pra mim. Quem que tá pronta?
E amém. Vamos lá então? Uma aguinha. Ótimo, estou pronta, estou pronta. Vamos lá então. Para quem é nova aqui, temos alunos novos aqui? Prontíssima. Comenta pra mim se você nunca participou de uma limpeza minha. Nunca, nenhuma aula ao vivo. Nunca, ninguém, não participaram. Ótimo, maravilha. Primeira vez, legal, nunca. Mas temos alunos MSV aqui, não temos? Agora comenta quem é MSV. Já tô amando. MSV, temos MSV aqui. Sejam bem-vindos. Aí, ó, olha quanta aluna. É isso aí. Muito bom, muito bom. Ai, que bênção, que maravilha. Espero que essas aí, que é a primeira vez que estão aqui dentro dessa limpeza, que estejam presentes no MSV também. Vocês vão sentir como essas limpezas e reprogramações, elas são realmente fantásticas. Vamos lá? Para quem nunca esteve presente numa limpeza minha, como que a gente faz? Primeiro, a gente vai se conectar à fonte criadora, ou seja, Deus, da sua forma, do seu jeitinho, na sua oração, no seu momento divino com Ele. Porque quem faz a cura é Ele, não sou eu. A Diana não tem poder para nada aqui, a não ser de fala, que é guiada por Ele. Eu sempre peço para que Ele me guie em todas as palavras que Ele deseja que eu fale. E eu espero que Ele possa tocar você. Que o Senhor possa tocar você não só com uma palavra, mas que Ele possa tocar a sua vida nesse momento. Então, no nosso primeiro momento é esse momento íntimo com Ele, do seu jeitinho, da forma como você entende essa conexão. E aí, a partir daí, nós vamos começar as reprogramações que seguem o meu método no MSV. E eu vou pedindo permissão para vocês e a gente vai reprogramando esses sistemas de crença que acontecem no subconsciente. Amanhã, na aula de amanhã, eu vou explicar melhor como isso funciona, mas hoje eu quero dar o primeiro momentinho de como que vai ser esse processo grandioso na vida de vocês. Vamos lá? Eu vou ligar uma musiquinha aqui, que eu sempre gosto. É isso aí, vamos começar. Você pode se posicionar nesse momento de uma forma confortável para você. Pode ser sentada com os seus pés no chão, pode ser deitada se você sentir. E você fecha seus olhos. Com os seus olhos fechados, você respira profundamente. Enche bem o seu pulmão de ar. Mais uma vez, respira fundo. E vai soltando o ar devagar. E através dessa respiração, você vai sentindo as batidas do seu coração. Percebendo a forma como seu coração bate e se conecta com você. E através das batidas do seu coração, você vai rapidamente sentindo a presença do seu Deus, do seu Criador. Que através das batidas do seu coração vem trazendo luz de dentro para fora, iluminando o seu peito, seus ombros, seu pescoço, sua cabeça,
iluminando todo o seu corpo. Essa luz cresce, expande e vai iluminando você de dentro para fora. E toda essa luz que iniciou ali bem no centro do seu coração, nesse momento expande, expande, expande e se conecta com tudo que há ao seu redor. Com as paredes, com os objetos da sua casa. E nesse momento a presença de Deus começa a tocar a sua vida. E então nesse momento eu quero que você visualize uma porta. Pode ser uma porta normal, pode ser uma porta redonda, pode ser uma porta colorida. Quero que você vá até essa porta, que abra essa porta. E quando você abre essa porta, neste caminho que tem a partir desta porta, tem um espelho. E neste espelho, você se vê. E talvez neste momento você esteja se vendo de uma forma que você não gostaria. E é a partir desse momento que Deus vai começar a transformar a sua vida. E então nesse momento eu vou começar a pedir a sua permissão e você apenas responde sim mentalmente. Mas continua se olhando nesse espelho. Você me permite nesse momento curar, cancelar e resolver em todos os níveis de crença, todos os sistemas de crença, o medo de se ver, o medo de se enxergar, o medo de enxergar quem você verdadeiramente é. Me permite remover, descriar e desfazer todos esses sistemas de crença agora. Me permite remover, descriar e desfazer toda a culpa que existe sobre você. Toda a sensação de culpa, todos os momentos em que você se culpou, todos os momentos em que você culpou outras pessoas, todos os momentos em que você se arrependeu de ter culpado ou se culpado de alguma coisa. Me permite remover, descriar e desfazer todos os sistemas de culpa da sua vida nesse momento. Me permite remover, descriar e desfazer nesse momento toda a sensação de arrependimento. Todos os momentos em que você se arrependeu pelas coisas que você fez ou que você deixou de fazer. Todos os momentos em que você se arrependeu pelo relacionamento que você teve, pelas relações que você teve, pelas coisas que você fez dentro desses relacionamentos. Os momentos em que você se arrependeu junto com os seus pais, pela filha que foi, pela mãe que foi, quem sabe, para os seus filhos. Me permite remover, descriar e desfazer todo o arrependimento que possa existir nesse momento dentro de você.
Me permite remover, descriar e desfazer toda a sensação de que você precisa se comparar a outra pessoa para diminuir o seu valor. Toda a sensação de que você precisa se comparar a outras pessoas, toda a sensação de que você necessita ou tem obrigação de se comparar a outras pessoas. Toda a sensação de que você está perdida, de que você não sabe quem você é ou o que você deve fazer. Me permite remover, descriar, desfazer todas as sensações ou obrigações agora. Me permite remover, descriar, desfazer nesse momento toda a sensação, definição ou obrigação de que você precisa ser invisível para estar protegida, de que você precisa ser invisível para se sentir segura, de que você precisa se esconder para se sentir segura e protegida nesse momento. Me permite remover, descriar e desfazer esses sistemas de crença agora que possam ter vindo de você ou a partir de você, da sua família, da histórica ou genética. Me permite remover, descriar e desfazer tudo isso através das suas células nesse momento. Me permite remover, descriar e desfazer nesse momento toda a sensação, toda a obrigação ou toda a necessidade de se esconder por medo de ser vista, toda a obrigação de se esconder por medo de ser amada, por medo de ser valorizada e ser rejeitada, abusada ou abandonada depois. Remover e descriar nesse momento toda a sensação ou obrigação de você se esconder para se proteger do amor ou da falta dele. Me permite remover, descriar e desfazer todos os sistemas que impeçam você de ser vista nesse momento, para poder ser amada e valorizada. Respira fundo. Volta a prestar atenção naquele espelho. Olhe para você naquele espelho. Presta atenção em cada detalhe que você está vendo ali ou sentindo nesse momento. E agora você me permite mostrar a você a sensação e a definição mais elevada de você ser vista por Deus através dos olhos dele. Mostrar a você a visão através dos olhos de Deus de quem é verdadeiramente você. De que é seguro e permitido você ser vista nesse momento e estar protegida através do colo dele. De que é seguro e permitido nesse momento você ser vista, você expandir, das pessoas enxergarem você e você ser protegida e segura por ele. Mostrar a você também a sensação e a definição mais elevada de ser vista pelas pessoas certas, pelas oportunidades certas, pelo amor certo, pelo dinheiro certo. Mostrar a você a sensação e a definição mais elevada de viver sendo vista e protegida por ele. Me permite enviar e instalar tudo isso em você neste momento. Me permite mostrar a você a sensação e a definição mais elevada de se sentir amada primeiramente por Deus e assim ser amada a outras pessoas. Mostrar a você a sensação e a definição de se sentir amada por Ele, de se sentir vista por Ele. Mostrar a você a sensação e a definição mais elevada de ser honrada, de ser valorizada. Mostrar a você a sensação e a definição mais elevada de viver uma vida o dia a dia
sendo honrada e amada por Ele. Me permite mostrar isso a você agora. Me permite mostrar a você também a sensação e a definição mais elevada de receber amor. De que você sabe como receber o amor nesse momento. De que você sabe que é seguro e permitido você receber amor. De que você sabe que é seguro, permitido e disponível para você receber e dar amor nesse momento. Me permite instalar em você nesse momento a sensação de alegria de ser vista. Respira fundo e se olha novamente nesse espelho. E neste momento o Senhor vai abrir os seus olhos para que você possa enxergar a verdade sobre você. Que Ele possa instalar a verdade sobre você. E então você volta à sua consciência devagar, voltando ao seu corpo físico. E então, quando sentir que é o seu momento, você pode ir abrindo seus olhos. Agora comenta pra mim como você está se sentindo. Vou dar uma lida aqui agora. Meu corpo ficou formigando, dando espasmo maravilhoso. Extremamente leve, agora eu tô leve, adoro as limpezas, mais leve. Tenho a impressão que dormi. Acordei engasgada. Uau, peraí. Acordei engasgada com a saliva, tossindo, mas estranho porque eu ouvi a sua voz. Não lembro o que você falava, mas eu ouvia. Uau, Roberta. Como você é aluna do MSV, tem que olhar mais pra isso, pra sua verdade, porque esse apagão aí é provavelmente bloqueio inconsciente. Então tem que olhar pra isso. Muito choro profundo. Que bom, né, gente? É maravilhoso. Porque significa que a gente acessou algo profundo. Muito choro, estou leve. Eu vou gravar isso aqui. Ótimo. Olha. Que legal. Que maravilha. Fiz pela metade, mas senti uma leveza. Que bom, maravilha. Ótimo. Fico feliz que vocês estejam se sentindo bem. Esse é o nosso primeiro momento para que você possa sentir como a verdade sobre a sua vida, sobre você. Amanhã eu quero explicar para vocês como funciona o sistema de crença.
E tenho certeza que vai ser algo muito incrível, porque a gente vai abrir diversos sistemas de crença aqui. Então, para quem é aluno do MSV, sabe que é muito legal essa aula, porque traz muita consciência. Às vezes um sistema de crença que a gente abre aqui é exatamente o que você está precisando reprogramar na sua vida, o que está acontecendo com você. Então, participem de verdade, chamem pessoas para participar, convidem pessoas que vocês amam, porque é gratuito, é livre. Eu normalmente faço isso só para as minhas alunas, mas aproveitem esse momento aqui, convidando pessoas de fora, amigos de vocês, mandem o link da comunidade para que elas possam entrar, para que possam assistir essas aulas, para ter essa transformação, porque muitas vezes você está sozinha, vivendo sozinha essa transformação, e eu sei que é um pouco mais difícil quando a gente está sozinha. Só que se você tem outras pessoas que estão no mesmo momento que você, que estão se curando, se trabalhando, vivendo essa transformação junto com você, a vida fica muito mais leve, muito mais fácil. A gente consegue ter apoio, né? E isso é importantíssimo. Então aproveitem, mandem para as pessoas que vocês amam, compartilhem lá no Instagram, compartilhem o link da comunidade, ajudem pessoas que vocês amam de fato, porque esse é o momento, tá? Amanhã a gente se encontra de novo às 7 horas. Compartilhem com a gente. Eu acho que o pessoal vai abrir o grupo amanhã, de manhã, ou hoje de noite, não sei. Mas vão abrir para vocês comentarem como vocês se sentiram, como foi para vocês, e comentem de verdade lá no grupo como foi essa sensação, porque isso ajuda outras pessoas a participarem também. Então, eu espero de coração que vocês sirvam isso de apoio. Beijo para vocês, até amanhã, fiquem bem. Nos encontramos amanhã para reprogramar a sua mente. Até mais, tchau, tchau. Até!